Riqueza e pobreza. Por que Deus, sendo justo, permite situações sociais tão opostas aqui na Terra? Neste vídeo nós vamos falar sobre as provas da riqueza e da miséria. Vamos entender o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre este tema tão complexo e tão desafiador. No Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a lei de igualdade, Allan Kardec também quis entender estas diferenças e fez vários questionamentos aos espíritos superiores sobre as desigualdades que existem aqui na Terra. Na questão 814 ele perguntou: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E os espíritos superiores respondem: para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Isso quer dizer que nós, enquanto espíritos, precisamos passar por várias provas diferentes aqui na Terra para evoluirmos, porque em cada uma dessas situações que nós nos encontrarmos, poderemos conquistar virtudes diferentes. Por isso que algumas vezes nós reencarnamos como homem, outras como mulher, algumas vezes ricos, outras pobres, reencarnamos em regiões e culturas diferentes. Tudo isto porque seria impossível nós conquistarmos todas as virtudes e toda a sabedoria que precisamos para evoluir em uma única existência. Por isso a necessidade de passarmos por experiências tão diversas. Na prova da pobreza, podemos desenvolver a resignação, a paciência, a humildade. E na da riqueza, precisamos praticar a caridade e evitar abusos e tentações que aparecem das mais diversas formas. Duas provas, tão difíceis uma quanto a outra, mas tão necessárias ao nosso aprimoramento moral. Porém, segundo os espíritos superiores, a prova da riqueza é mais difícil ainda de ser vencida. E foi por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembrando aqui que camelo quer dizer uma corda. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá, a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e se tornar insensível, egoísta e vão. Mas apesar de ser uma prova muito difícil de ser vencida, não significa que seja impossível, e pode se tornar um instrumento poderoso de evolução para quem saiba utilizá-la. Tanto a riqueza quanto a pobreza são duas provas temporárias. Deus distribui a riqueza e a desloca sem cessar, para que todos possam passar por esta experiência. Então, quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa próxima encarnação. Às vezes, até mesmo nesta. Nós temos vários exemplos de pessoas que passaram da pobreza à riqueza e o contrário também. Então, como os espíritos nos explicam, estas provas geralmente são escolhidas por nós mesmos no nosso planejamento reencarnatório. Nós solicitamos passar por estes desafios de acordo com a necessidade de aprendizagem do nosso espírito. Quando pedimos a prova da miséria ou da riqueza, pode ser que já tenhamos passado por elas em outro momento e tenhamos falhado. Na miséria, podemos nos perder com a lamentação, com a inveja, muitas vezes até acusando a Deus pelo nosso infortúnio. Já a riqueza, quando Deus permite que venha para as nossas mãos, é para que nós possamos usá-la com sabedoria, não a utilizando apenas para o nosso interesse pessoal, e sim ao bem do próximo também. E ao contrário do que algumas pessoas pensam que dinheiro é a fonte de todos os males, o Espiritismo nos prova que não, ao contrário. A riqueza está na lei de igualdade e anda de mãos dadas com a lei do progresso, que são duas leis de Deus. A riqueza é o meio que proporciona os grandes trabalhos, as pesquisas, o avanço da ciência, da tecnologia, as grandes descobertas da medicina, os empreendimentos. Tudo isso contribui para a melhora de vida da população que cresce sem cessar
e para o avanço do globo terrestre. Então, sem dúvida, a riqueza é um meio de progresso. O mal não está nela, e sim no homem que dela abusa. Quando a espiritualidade nos explica que nós mesmos pedimos a prova da miséria, pode parecer estranho e até mesmo difícil de acreditar que alguém possa solicitar reencarnar em uma vida de privações e dificuldades. Mas isto acontece porque quando nós estamos aqui na Terra, só conseguimos enxergar as coisas deste mundo, da vida presente, e nos esquecemos que nós já passamos pela prova da riqueza anteriormente e possivelmente já falhamos. Então pedimos para voltar em uma vida de privações para que possamos aprender a valorizar o que em outros tempos em nossas mãos foi uma fonte de perdição. A espiritualidade amiga nos explica também que quando estamos no plano espiritual, nossa consciência, a nossa percepção se alarga e podemos enxergar as coisas com muito mais clareza. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos mostra que uma existência aqui na Terra, por mais longa que pareça ser, comparada à eternidade, seria o equivalente a um dia. Por isso que muitas vezes nós mesmos solicitamos a prova da pobreza, pois sabemos que apesar de ser uma prova muito desafiadora, do ponto de vista espiritual ela é muito curta e pode trazer um benefício enorme para a nossa evolução. Afinal, o que seria um dia comparado à eternidade? Lembrando que a miséria e as privações ainda existem aqui na Terra por conta do atraso moral da humanidade. Quando o orgulho e o egoísmo for substituído pelo amor e pela fraternidade, elas não existirão mais. E no que tange à riqueza, todos passaremos por ela, quer seja nesta vida ou em outra. A espiritualidade superior também nos explica que não é errado de forma alguma para aquele que possui a riqueza usufruir as facilidades que ela pode proporcionar aqui na Terra. O que a espiritualidade nos orienta é de que saibamos utilizar com sabedoria os recursos que Deus nos deu, não somente em benefício próprio, mas em benefício dos outros também. Lembrando que nós estamos neste mundo só de passagem, que amanhã retornaremos ao mundo espiritual que é a nossa verdadeira morada, e daqui levaremos somente o bem que tivermos feito, as amizades que conquistamos, o amor, a alegria que semeamos. Este sim é o nosso verdadeiro patrimônio e que ninguém pode nos tirar.